Luiz Felipe Nunes, o prazo ainda nem começou a contar, mas os brasileiros já estão pesquisando e tentando entender como conseguem se antecipar à declaração do imposto de renda, é isso? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os nossos ouvintes. As pessoas são ansiosas. Aqui a gente comentava ontem que o ano começa depois do carnaval para muita gente e hoje muitas pessoas foram à internet com aquele pensamento de, bom, vou botar minha vida em dia, vamos resolver tudo que tem para resolver em 2025, porque o ano começou, acabou o carnaval, vamos lá. Por isso, muita gente querendo saber se já dá para fazer a declaração do imposto de renda neste ano. A resposta é não. O imposto de renda, a declaração começa a ser feita no mês de março, mas desde 2023, esse período começa, em geral, no meio do mês e não no começo do mês de março. Inclusive, não tem nem a data certa para iniciar. A Receita Federal enviou para a gente uma nota falando que ainda não tem essa data, quando tiver vai ser bastante divulgada, mas que este dia será divulgado no meio do mês de março. Então, daqui a pouco, espera-se que a partir do dia 17 tenha o começo dessas declarações e nos últimos anos as declarações vão até o dia 31 de maio. Então, esse período deve ser retomado também para 2025. Quem precisa declarar? As regras ainda são aquelas do ano passado. Então, pessoas que receberam R$30 mil por ano, ou seja, R$2.500 ali a cada mês. E diferente do que aconteceu no ano passado, o governo federal não fez nenhuma medida provisória, nenhuma portaria para aumentar a isenção do imposto de renda para pessoas que recebam 2 salários mínimos, porque o salário mínimo subiu para R$ 1.518, então, caso o governo quisesse colocar essa isenção para 2 salários mínimos, teria de subir a faixa de isenção para R$3 mil. Essa faixa segue em R$ 2.824, ou seja, os 2 salários mínimos ainda do ano passado. É um sonho do governo federal e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para R$5 mil, mas isso não seria possível neste momento para este período de declaração do imposto de renda, porque é uma medida que tem que passar por Congresso Nacional, tem que passar por deputados, então não há tempo hábil. O governo dizia que esperava mandar uma proposta antes do Carnaval, o Carnaval já passou, o período de declaração do imposto de renda chega aí, existe a possibilidade de uma medida provisória para pelo menos crescer um pouquinho a faixa de isenção do imposto de renda para chegar nesses R$3 mil, ou seja, 2 salários mínimos, mas por enquanto ainda se encaixa neste pagamento de imposto de renda quem recebe os 2 salários mínimos, ou seja, R$3 mil, faz parte desta primeira faixa de alíquota de 7,5% ali do imposto de renda, o imposto de renda que chega até uma alíquota de 27,5% para quem recebe acima de R$ 4.664 numa média mensal. Em 2024, mais de 45 milhões de declarações foram enviadas à Receita Federal, grande parte delas, 41%, aquelas pré-preenchidas, que são mais fáceis. Pelo menos nos últimos anos existiu esta possibilidade, mas o fato é que pessoas que queiram fazer essa declaração nesse ano ainda não têm nem todas as regras divulgadas. Não tem muitas mudanças de ano para ano, mas quando as regras forem definidas, talvez a gente tenha essa ampliação da isenção, alguma novidade nesta declaração pré-preenchida. O que a gente tem são as informações que chegam desde o ano passado. Então, no meio do mês de março, a gente deve ter todas essas regras para as pessoas conseguirem entender como é que vão fazer essa declaração. Claro que a gente vai voltar aqui no Manhã Bandeirantes, em toda a programação da Rádio Bandeirantes, porque esse é um dos assuntos que mais chama a atenção dos ouvintes, de todas as pessoas do Brasil. A gente vê no Google, que é a pesquisa mais feita no começo do mês de março e também no final do mês de maio, que são os períodos mais de o começo e o final dessa declaração. Ano passado ainda teve uma ampliação para as pessoas do Rio Grande do Sul por conta da tragédia climática que aconteceu naquele estado no ano passado, mas neste mês existe essa normalidade. Caso nada de excepcional aconteça, todo mundo fazendo a declaração até o fim do mês de maio, Lupato. É maior, né, do que era antes. Ano passado, até o fim do mês de maio, já foi uma extensão do prazo, e aí depois, pros contribuintes do Rio Grande do Sul, uma extensão maior ainda. Agora, pelo monitoramento feito pela sala digital da Band, a gente consegue perceber que cada brasileiro tem o perfil, né, Sabino? No começo do mês de março, o ansioso, que já quer preencher logo que abrir o prazo, já vai lá pesquisar se já tem data.
E aí, no fim de maio, os atrasados do Enem, né? Quem deixa pra última hora, quem deixa pro finalmente pra entregar a declaração. É aquela história de todo ano você fazer uma promessa. Não, o ano que vem eu vou entregar cedo. E ninguém nunca consegue. Ninguém nunca consegue. Agora, essa ansiedade está sendo gerada porque estão chegando os comprovantes de rendimento, né? Então, durante esse fim de semana, já chegaram de algumas instituições. Então, as pessoas falam, vou tentar, né, resolver isso logo, né? Então, mas, segundo a nota que o Luiz recebeu da Receita Federal, ainda não dá para resolver, né? Tem aquela ansiedade também, porque quem entrega a primeira declaração tem uma chance maior de ter a restituição do imposto de renda mais cedo. Mas se a gente for pegar os dados do ano passado, quem entregou fora do prazo, 2 milhões de cidadãos brasileiros entregaram fora do prazo. É melhor entregar depois que fecha esse período do que não entregar, mas a gente vê 2 milhões de pessoas só foram entregar depois, mas agora de uma maneira mais facilitada, né? A gente vê pelos dados, 56% das declarações foram simplificadas, 41% de maneira pré-preenchida. Eu acompanhei o dia da abertura da declaração do imposto de renda no ano passado também, porque o governo federal ele vai divulgando conforme as pessoas vão fazendo as declarações. Era um número que aumentava muito rápido. Então o primeiro dia é um dia que tem uma explosão de pessoas entregando essa declaração, aí você vai ver no mês de abril Ninguém faz no dia 15 de abril, né? Ou você faz no começo, ali em março, ou a pessoa no dia 30, 31 ali vai entregar. Que é meio engraçado ficar acompanhando, fazendo esse monitoramento, mas o importante é entregar, seja no dia 15 de março, 17 de março ou no dia 31 de maio, entregue, porque senão o leão te pega. Então, né? para ressaltar, deve ser ainda esse mês a abertura. Deve ser ainda neste mês. As regras serão divulgadas em meados do mês de março. A expectativa é que pouco depois da divulgação das regras já tenha abertura para fazer essa declaração, mas a nota da Receita Federal coloca que primeiro as regras têm que ser divulgadas. Eles vão por passos, né? A gente já pergunta a data, eles falam, calma aí, a gente nem falou tudo que vai acontecer, então ainda tem esse período, até porque, como eu disse, o mais importante é que o governo vem tentando fazer com que as pessoas que ganhem 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, sejam isentas. Nesse momento, uma faixa de pessoas que recebem entre R$ 2.800 e 3.000 e pouquinhos, que é o correspondente a 2 salários mínimos, ainda tem que fazer esse pagamento na declaração do imposto de renda. Então, é uma medida que o governo federal tenta correr atrás, pelo menos é isso que o ministro Fernando Haddad diz publicamente no Ministério da Fazenda, né? É isso, a gente vai, claro, sempre prestar esse serviço, trazer a informação atualizada aqui na Rádio Bandeirantes. Fim do mês o Luiz deve voltar aqui no Manhã Bandeirantes para falar da regra, para a gente ver se tem alguma novidade para 2025, o que não foi anunciado, qual que é o prazo, tudo isso aqui na Rádio Bandeirantes, como todos os anos. Valeu, Luiz. Obrigado, gente. Valeu, Luiz. Obrigado.